Quando a gente fala em crescimento na Bahia, muita gente pensa logo só em Salvador. Mas a verdade é que nos últimos anos, outras cidades baianas cresceram. E cresceram muito, tanto em população quanto em economia, infraestrutura e oportunidades. Algumas viraram polos regionais, outras se transformaram com a chegada de indústrias, comércio forte, agronegócio ou turismo, mudando completamente a realidade local. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as 10 cidades baianas que mais cresceram nos últimos anos, e já adianto que essa lista tem nomes bem conhecidos e outros que talvez você não imaginasse. Estamos falando de Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro. Cada uma delas cresceu por motivos diferentes, mas todas têm algo em comum. Estão se destacando no mapa do desenvolvimento da Bahia. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora e já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como esse, falando sobre cidades, crescimento e qualidade de vida na Bahia e no Brasil. Ao longo do vídeo, a ideia é conversar de forma bem tranquila, analisando o que fez essas cidades crescerem, como isso impactou a vida de quem mora nela, e quais oportunidades surgiram nesse processo. E no meio do caminho, eu quero muito saber a sua opinião. Você mora em alguma dessas cidades? Já percebeu esse crescimento de perto? Então comenta aqui embaixo, porque sua experiência pode ajudar muita gente. Agora fica comigo até o final, porque a lista pode te surpreender. E talvez uma dessas cidades seja exatamente o lugar que você estava procurando para investir, trabalhar ou até recomeçar a vida. Vamos começar falando de Feira de Santana, que fica na região do Portal do Sertão. Feira é aquela cidade que muita gente chama de a capital do interior da Bahia, e não é à toa. Hoje a população já passa de 620 mil habitantes, e ela fica a cerca de 108 quilômetros de Salvador, o que dá mais ou menos 1h30 de carro, dependendo do trânsito. De Salvador até Brasília, a distância é de aproximadamente 1.060 quilômetros. Feira cresceu porque sempre foi um entroncamento rodoviário importantíssimo. BR-116, BR-101, comércio forte, indústria, logística, tudo passa por ali. A economia gira principalmente em torno do comércio atacadista, serviços, indústria e saúde. Inclusive, quando alguém fica doente em cidades menores da região, muitas vezes o destino é Feira, por causa dos hospitais de médio e grande porte. Moradores costumam dizer que em Feira você resolve tudo, e isso explica muito do crescimento. Culturalmente, a cidade é conhecida pela micareta de feira, criada em 1937, uma das festas mais tradicionais do Brasil fora de época. Em segurança, como toda cidade grande do interior, tem desafios, mas também investimento em policiamento e monitoramento. O futuro. Feira deve continuar crescendo como polo regional, principalmente na área de serviços e educação. Agora vamos para Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. Essa cidade é um verdadeiro motor econômico da Bahia. Hoje, Camaçari tem cerca de 310 mil habitantes e está a apenas 41 quilômetros de Salvador, praticamente colada na capital. Até Brasília, são cerca de 1.080 quilômetros. O crescimento aqui tem nome e sobrenome. Polo Industrial de Camaçari, inaugurado em 1978, um dos maiores complexos industriais da América Latina. A principal fonte de renda vem da indústria química, automotiva, petroquímica e logística. Além disso, a cidade tem um litoral forte, com praias como Guarajuba e Arembepe, que também movimentam o turismo. Em educação, há escolas técnicas e faculdades ligadas à indústria. Segurança é um ponto de atenção, como em toda a região metropolitana, mas o município segue sendo estratégico para quem busca emprego industrial. Moradores comentam que Camaçari virou cidade de oportunidade, principalmente para quem vem do interior. Seguindo pela região metropolitana, chegamos a Lauro de Freitas, que praticamente funciona como uma extensão de Salvador. A cidade tem cerca de 210 mil habitantes e está a apenas 25 quilômetros da capital baiana. Até Brasília, a distância gira em torno de 1.090 quilômetros.
Lauro cresceu muito puxada pelo setor imobiliário, comércio e serviços. Muitos moradores trabalham em Salvador, mas preferem morar em Lauro pela proximidade das praias, como Vilas do Atlântico, e pela sensação de cidade mais organizada. Quando alguém precisa de atendimento médico mais complexo, normalmente vai para Salvador, que está ali do lado. Culturalmente, a cidade promove festas juninas fortes e eventos culturais regionais. O futuro aponta para a verticalização e crescimento urbano cada vez maior. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa parte do vídeo, qual dessas cidades você já conhecia? Comenta aí mentalmente. Ou melhor, comenta aqui embaixo depois, porque eu leio mesmo. E já aproveita esse momento e deixa o like agora, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente que também gosta de conhecer cidades, histórias e oportunidades. Não custa nada e faz uma diferença gigante cara piscando. Vamos agora para Simões Filho, outra cidade da região metropolitana de Salvador, com cerca de 135 mil habitantes, localizada a aproximadamente 30 quilômetros de Salvador e cerca de 1.085 quilômetros de Brasília. Simões Filho cresceu muito por causa da logística e da indústria, já que fica próxima ao porto de Aratu e a grandes vias de acesso. A principal fonte de renda vem da indústria, do comércio e do transporte. Não é uma cidade turística, mas é estratégica. Muitos moradores dizem que antes Simões era cidade dormitório, e hoje começa a ganhar identidade própria. Na área da saúde, casos mais complexos são encaminhados para Salvador. Em educação, a expansão de escolas e cursos técnicos. O futuro promete crescimento ligado à logística e ao setor industrial. Agora a gente sai da região metropolitana e vai para o oeste da Bahia, para falar de Luiz Eduardo Magalhães, uma das cidades que mais cresceu proporcionalmente no Brasil. Ela fica a cerca de 950 quilômetros de Salvador e aproximadamente 750 quilômetros de Brasília, o que mostra como ela é muito mais conectada ao centro-oeste do que ao litoral. A população já passa de 95 mil habitantes, e o crescimento aqui veio quase todo do agronegócio. Soja, milho, algodão e tecnologia agrícola movem a economia. A cidade foi emancipada em 2000, ou seja, é praticamente adulta jovem, e já tem estrutura de cidade grande. Segurança é considerada razoável para os padrões regionais, educação privada forte e saúde em expansão. Quando o caso é muito grave, alguns pacientes seguem até Barreiras ou até Brasília. Moradores costumam dizer que quem vem para Luiz Eduardo não quer mais sair. E por falar em Barreiras, ela também entra na lista. Barreiras, ainda no oeste baiano, tem cerca de 160 mil habitantes, fica a aproximadamente 860 quilômetros de Salvador e cerca de 730 quilômetros de Brasília. É o grande polo regional do oeste. Economia baseada em comércio, serviços, agronegócio e educação. Universidades, hospitais regionais e centros comerciais fazem da cidade referência. Culturalmente, festas juninas e eventos agropecuários são muito fortes. Barreiras cresceu porque virou o coração do oeste baiano. Agora que a gente já passeou por Feira de Santana, região metropolitana de Salvador e oeste baiano, deixa eu te levar para uma região que muita gente ama, mas nem sempre entende o quanto cresceu nos últimos anos: o Vale do São Francisco. E quando a gente fala nele, é impossível não começar por Juazeiro. Juazeiro fica no norte da Bahia, às margens do Rio São Francisco, coladinha em Petrolina, que já é Pernambuco. Hoje, Juazeiro tem algo em torno de 220 mil habitantes, e está a aproximadamente 510 quilômetros de Salvador. Já a distância até Brasília é de cerca de 720 quilômetros. E olha que curioso! Muita gente de Juazeiro se sente mais perto de Petrolina do que da capital baiana, justamente por causa da integração das duas cidades. O crescimento de Juazeiro veio principalmente da fruticultura irrigada, com destaque para uva e manga, que são exportadas para vários países. Isso gera emprego, renda e movimenta toda a economia regional. Quando alguém fica doente em cidades menores do entorno, Juazeiro é referência em hospitais regionais, junto com Petrolina. Culturalmente, a cidade respira música. Afinal, é terra de João Gilberto, o pai da bossa nova, nascido ali em 1931. Festas como São João,
eventos culturais às margens do rio e festivais de música fazem parte da identidade local. Moradores costumam dizer que Juazeiro cresceu sem perder a alma ribeirinha. Para o futuro, a expectativa é seguir forte no agro e na logística. Agora vamos descer um pouco no mapa e chegar ao extremo sul da Bahia, começando por Teixeira de Freitas. Essa cidade é um verdadeiro polo regional. Hoje, tem cerca de 165 mil habitantes e fica a aproximadamente 800 quilômetros de Salvador e cerca de 1.100 quilômetros de Brasília. Teixeira cresceu muito por causa do comércio forte, serviços, saúde e educação. Quando alguém fica doente em cidades menores do extremo sul, quase sempre o destino é Teixeira de Freitas, por causa dos hospitais e clínicas. A principal fonte de renda vem do comércio, do setor de serviços e também da silvicultura, especialmente o eucalipto. A cidade não é turística, mas é essencial para quem mora na região. Festas juninas são bem tradicionais, e moradores relatam que Teixeira virou cidade grande sem perceber. Segurança é um desafio, como em todo polo regional, mas ainda assim a cidade continua atraindo gente de fora em busca de trabalho. O futuro aponta para mais verticalização e crescimento do setor educacional. Seguindo no extremo sul, a gente chega a Eunápolis, que também entrou forte na lista das cidades que mais cresceram. Eunápolis tem cerca de 115 mil habitantes, está a aproximadamente 650 quilômetros de Salvador e cerca de 1.050 quilômetros de Brasília. A cidade cresceu muito por ser um entroncamento rodoviário e pela força do comércio e da indústria de celulose na região. Eunápolis é aquela cidade que muita gente passa quando vai para Porto Seguro, mas não percebe o quanto ela se desenvolveu. A economia gira em torno do comércio, serviços e indústria. Quando alguém precisa de atendimento médico mais complexo, há estrutura local, mas alguns casos seguem para Teixeira ou Salvador. Culturalmente, as festas juninas e eventos religiosos têm bastante força. Moradores costumam dizer que Eunápolis deixou de ser só passagem e virou destino. Para o futuro, a expectativa é crescer ainda mais com logística e indústria. E aí, chegamos a uma cidade que todo mundo conhece, mas nem todo mundo imagina como ela cresceu além do turismo. Porto Seguro. Porto Seguro fica no extremo sul da Bahia, tem cerca de 150 mil habitantes, está a aproximadamente 710 quilômetros de Salvador e cerca de 1.100 quilômetros de Brasília. Porto Seguro é um dos maiores símbolos da história do Brasil. Foi ali que os portugueses chegaram em 1500, e isso já diz muito sobre a importância histórica da cidade. Mas além da história, Porto cresceu muito nos últimos anos graças ao turismo, comércio e serviços. Milhões de turistas passam pela cidade todos os anos, o que gera emprego, renda e movimenta tudo. Hotéis, restaurantes, transporte, comércio informal e formal. Quando alguém fica doente, a cidade tem hospitais e unidades de saúde, mas casos mais complexos costumam ser encaminhados para Teixeira de Freitas ou Salvador. Culturalmente, Porto Seguro é um caldeirão. Festas populares, carnaval, eventos culturais, festas indígenas em aldeias da região e celebrações históricas. Moradores relatam que Porto mudou muito, ficou maior, mais urbana, mas continua sendo Porto. Para o futuro, a expectativa é crescer ainda mais com turismo sustentável e infraestrutura. Agora deixa eu fazer uma pausa rápida aqui no meio da conversa, porque isso é importante. Se você está curtindo esse passeio pelas cidades da Bahia, deixa o like agora, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque tem muito conteúdo assim vindo por aí. E antes de encerrar, vale lembrar uma coisa importante. Todas essas cidades cresceram, sim, mas cada uma à sua maneira. Algumas puxadas pela indústria, outras pelo agronegócio, outras pelo turismo ou pelo comércio. Em todas elas, a educação vem crescendo com escolas, faculdades e cursos técnicos. O desemprego varia de região para região, mas, em geral, essas cidades oferecem mais oportunidades do que municípios menores ao redor. Segurança ainda é um desafio em muitas delas, mas também há investimentos e melhorias acontecendo. A Bahia não é uma coisa só. Ela é metropolitana, sertaneja, ribeirinha, agrícola, turística e industrial ao mesmo tempo.
E essas 10 cidades: Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, mostram exatamente isso. Agora eu quero saber de você. Qual dessas cidades mais te surpreendeu? Você mora em alguma delas, ou já percebeu esse crescimento de perto? Conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar muita gente que está pensando em mudar, investir ou simplesmente entender melhor a Bahia.